O que a gente preparou para essa aula 2? Assim, é uma aula bastante ambiciosa, uma aula que eu nunca dei, um conteúdo zerado. Então até queria que vocês fossem me ajudando com feedback, se faz sentido, se não faz. Eu digo que ela é ambiciosa porque ela é o seguinte, a demanda qual que foi? Falou, poxa, tem um monte de coisa acontecendo no digital e a gente meio que fica perdido às vezes, né? Então escuta falar de SaaS, DSP, CRM, o que é essa sopa de letrinha? O que está acontecendo? O que está por trás disso? Né? Como é que a gente consegue fazer... Bom dia. Como é que a gente consegue fazer uma... Você vai sentar aqui? Deixa eu levar minhas coisas para lá então. Quer sentar aí? Vou deixar aqui no cantinho. Vou dar um suporte aqui. Como é que a gente consegue montar, pessoal, uma timeline ou um raciocínio fluido para explicar, para passar um pouco pelas grandes transformações do digital que a gente teve nos últimos 15, 20 anos e tentar mostrar como todas essas coisas se conectam, né? Então essa é um pouco da missão. Uma missão simples, a gente pegar 20 anos, olhar para trás e falar, vamos entender tudo o que aconteceu no digital. É mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer aqui. Como é muita coisa, assim como na primeira aula, a gente vai se aprofundar nos temas em que vocês tiverem mais interesse. Então eu vou conduzindo e vocês, para aqui, vamos tentar aprofundar um pouco mais. A gente vai entendendo o que faz mais sentido. Lembrando que vocês são o target aqui e vocês vão me dar um norte. Eu vou checando e vocês vão me dando o norte aqui da aula. Então, pessoal, a ideia é um pouco essa, né? O que é essa tal dessa transformação digital? Quais são as principais tendências que a gente tem na formação do ecossistema atual do digital? Vocês já me conhecem, então vamos pular aqui. Vamos lá, pessoal. O primeiro conceito que eu queria dividir com vocês, que é super importante para a gente entender muito das coisas que estão acontecendo hoje. 1999, então vamos lá. Então a gente está falando de 10 macro tendências, né? Ou 10 coisas que eu queria que vocês soubessem sobre o ecossistema do digital. A gente está na primeira, 1999. Alguém já ouviu falar? CGC? É bom que em inglês e português é a mesma sigla, fica bem mais fácil da gente falar do conteúdo gerado pelo consumidor. Qual que é a importância e qual a transformação que está acontecendo nesse aspecto, né? Então é o seguinte, pessoal, em 1999 surgiu uma ferramenta que era o Blogger. Professora, a senhora lembra do Blogger? Quem que lembra do Blogger aqui? Lembra do Blogger? O que era o Blogger? O Blogger era uma ferramenta que permitia que você, de uma maneira muito simples, sem você ter nenhuma noção de programação, de nada, você podia ter um blog. Basicamente era isso. Eu falei, caramba, agora eu posso ter um blog, eu posso falar ao mundo todas as minhas ideias. Uma coincidência, não sei se vocês já leram o livro do Twitter, que é um livro espetacular. O cara que criou o blog era um dos criadores do Twitter depois. O Twitter ele era um microblog no começo, né? A ideia é que ele fosse um blog, mas que você ia ter menos caracteres. Depois ele mudou completamente, mas ele nasce como uma variação disso, porque o fundador é o mesmo. No Twitter ele tem algumas pessoas juntos, mas ele é o cara que fundou o Blogger. Pô, Renato, mas por que o Blogger é tão importante? Cara, o Blogger ele é tão importante porque ele quebra uma dinâmica de produção de conteúdo que existia até 1999. E isso que é importante que vocês entendam conceitualmente. Como é que era a dinâmica de produção de conteúdo até 1999? Basicamente, falava quem era dono de um meio de comunicação. Então, se você tem informação, você ia lá, você assistia a Globo, você ouvia a rádio, você comprava o jornal, você lia a revista. Esses caras eram os detentores dos meios de comunicação e eles comunicavam e a gente tinha uma postura passiva, receptiva, de estar lá absorvendo esse conteúdo. Como é que as marcas se posicionavam nesse ecossistema? Elas entravam via meios de comunicação, seja por mídia paga, elas pagavam para fazer um anúncio, seja por mídia conquistada, então um trabalho de assessoria de imprensa, elas conversavam com os clientes por meio dos meios de comunicação. Então, a dinâmica era muito clara. Era uma dinâmica unidirecional da marca ou do meio de comunicação para o cliente. E o nosso papel era totalmente receptivo.
E por que o blogger quebra isso, né? E por que é tão importante o surgimento dele, apesar de que na época ninguém entendeu que ele seria tão relevante? Porque a partir do momento que surge uma ferramenta como essa, as pessoas deixam de ser exclusivamente receptoras e passam a ser emissoras também da mensagem. Então antes era aquilo, você recebeu o negócio da Netshoes ali que está errado, você simplesmente aceitava. Hoje você podia dizer, Netshoes, não concordo com isso, deu certo, deu errado, gostei, não gostei. E aí o que começa a acontecer, Daniel? Olha que beleza teus nomes aqui. Quem determina se você vai ser relevante ou não é o teu meio. Não sou eu que digo, Daniel é relevante? Não sei. Quando você posta alguma coisa e o teu meio te dá autoridade, te reconhece como relevante, você pode sim ser relevante. Então, a quebra de paradigma do conteúdo gerado pelo consumidor é essa. Então, antes, só as marcas falam, é unidirecional, a gente responde só, e a gente vem para um cenário em que qualquer pessoa pode ser mídia. Eu passo a ser mídia... Deixa eu tirar daqui, peraí. Tudo bom? Pode deixar. Não, é que eu tenho medo de derrubar, eu sou meio atrapalhado aqui. Eu queimar o aluno, né? Então, o que acontece, pessoal? Na prática, depois você precisa pegar o negócio com o teu nome aqui, tá? Qualquer um pode ser mídia. É isso que está acontecendo. Então, antes era aquela história, pô, a Rede Globo tem o domínio da comunicação, blá, 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 blá. Hoje, o que você tem? Esses caras que são os chamados influenciadores. De onde que surgiram as web celebridades, os influencers? Eles só surgiram porque em 99 alguém foi lá e falou, cara, hoje todo mundo pode falar. Você vai ouvir, mas você também vai influenciar. E aí começa a entrar a conversa de influencers, né? Eu começo, como consumidor, a consumir informação, mas a produzir informação e influenciar meus pares. E aí, de novo, agora vocês estão falando, ah, faz sentido, é muito óbvio, eu já sabia disso, só estou dando o contexto histórico e explicando como isso aconteceu. Então, qualquer um pode ser mídia, eu sou consumidor.